Fala pessoal, beleza? Boa noite. Conforme nós tínhamos acordado na semana passada, essa aula desta semana a gente faz uma aula gravada, tá? Como todos vocês sabem, o lockdown terminou se postergando, né? Por conta disso, eu não consegui ter acesso aí às dependências do Senai Cimatec. Procurei aqui nos arquivos, e infelizmente eu não tenho nenhum vídeo gravado pronto, né, sobre o sistema de escapamento. E então eu selecionei alguns vídeos do YouTube, né, para que esses vídeos eles sirvam aí como aula aí para o segundo horário, digamos assim, né? Tem um videozinho bastante interessante aqui, apesar de que está em inglês, né, mostrando todo o percurso que os gases fazem no sistema de escapamento, que é o objetivo da nossa aula de hoje, tá? Um outro videozinho aqui, como é que funciona um silenciador, ou um silencioso, né? O silenciador é de 007 lá de matar a gente. Como é que funciona um silencioso? Eu peço aí vocês então que ativem a legenda, tá? E esse outro aqui que fala também um pouquinho sobre o sistema de escapamento, tá? Então assistam aí esses três videozinhos, né? São vídeos relativamente curtos. E posteriormente então vocês sinalizam aí a pergunta que está lá no fórum, tá? Para nosso colega Yuri, que tinha perguntado na semana passada, eu também estou anexando no fórum o link aqui da TechFil que fala um pouquinho sobre os filtros de carvão ativado, tá? Como a gente terminou conversando no final da aula, aquele filtro não é utilizado para coletor de admissão, é apenas para ar-condicionado. E aí agradecer a nosso colega Ian Miguel, né, que já tinha dado a dica, que é um sistema que resulta numa redução dos odores, tá bom? Bom, vamos para a nossa aula de hoje então. Nosso sistema de escapamento, né, que é a nossa aula de hoje, basicamente é o sistema do motor que tem a função de descartar os gases que foram gerados na queima de combustão, né? Então esse descarte ele precisa ser feito da melhor forma possível, sendo que essa melhor forma possível é uma forma que não gere tanto ruído, né? Que além de não gerar tanto ruído, a gente consiga ter uma menor quantidade de poluentes emitidos na atmosfera e que ele também venha de alguma forma a interferir o menor possível no funcionamento do nosso motor, tá? Então cabe ao sistema de escapamento descartar o mais rapidamente possível em um ponto conveniente do veículo os gases resultantes da queima de combustível do motor, né? Eles precisam atender alguns requisitos, em resumo foram esses que eu citei agora há pouco, né? Mas aqui estão listados alguns outros, né? A perda de potência do motor devido à restrição deve ser mínima, ou seja, entenda que o motor precisa respirar, então o motor inspira, puxa o ar para dentro, né? Acontece a combustão e depois ele joga para fora, ele expira, né? Então, semelhante ao que acontece com o corpo humano. Então, se a gente tiver um coletor, um sistema de escapamento, na verdade, que não proporcione uma rapidez na saída dos gases, consequentemente isso vai se tornar um fator preponderante aí na velocidade de saída dos gases, né, gerando então um funcionamento prejudicial para o nosso sistema, tá? O sistema também deve contribuir para manter os níveis adequados às emissões de gases e poluentes, né? Ruído interno e externo deve atender à legislação e requisito de projeto. Isso aqui basicamente foi o que a gente comentou. O trajeto do tubo de escapamento e a posição de seu componente deve ser estabelecido de forma a proteger o tanque de combustível e componentes mecânicos. Geralmente, no sistema de escapamento, quando percebe-se que a temperatura, né, o calor irradiado pelos tubos de escapamento estão interferindo no assoalho, são colocadas, não é manta térmica, né, mas seriam isoladores térmicos, né, geralmente isoladores térmicos aí metálicos, ou placas, né, de isoladores térmicos na parte de baixo do carro, no assoalho, ou recobrindo, né, a parte do tubo do escapamento para impedir que esse calor irradiado ele venha a proporcionar um desconforto térmico para os passageiros, tá? O sistema deve ter proteção adequada quanto à corrosão, tá? E uma distância mínima deve ser prevista com relação à altura no solo, para garantir, né, que se o veículo vier
a passar por algum quebra-mola ou qualquer coisa do tipo, né, o sistema não venha quebrar, tá certo? Bom, o primeiro a gente vai seguir essa linha daqui, tá? Coletor, que não está representado, tubo dianteiro, catalisador, silenciador intermediário e silenciador traseiro. O primeiro sistemazinho é o próprio coletor. O primeiro componente do sistema é o próprio coletor de escapamento, né? Ele tem a função de direcionar até um tubo dianteiro esses gases que são oriundos aí da queima. Eu tenho o costume de dizer a vocês que tudo depende do projeto, né? Só que eu ainda não vi, confesso a vocês, um sistema de escapamento em que o coletor de escapamento fosse de outro material a não ser metal, tá? Porque é um sistema que realmente as temperaturas são muito grandes. Então, se alguém conhecer e quiser deixar aí nos comentários aí o link de um sistema de escapamento que seja de plástico, né? Fica à vontade. Mas dessa vez eu vou sinalizar que todo o sistema de escapamento, né, utilizado em automóveis é através de metais, tá certo? Para poder suportar a temperatura que esses caras chegam, né, que são temperaturas aí na casa aí dos 300 graus. Então a função de um coletor de escapamento é direcionar os gases, né, que estão saindo do cabeçote, da câmara de combustão, para o nosso tubo dianteiro, tá? Vamos seguindo aqui. O coletor de escapamento ele pode ser também dimensionado, né? Ou seja, é um coletor de escapamento qualquer, digamos assim. Aí você tem o seu automóvel e você quer fazer um coletor de escapamento dimensionado. Isso acontece com veículos de competição ou por questões estéticas. Mas nesse caso de questões estéticas, geralmente não é comum se mexer no coletor de escapamento. Geralmente o cara mexe só do tubo em diante, né, que bota aqueles sistemas de inox e tudo mais, né, mas é feito de forma a permitir uma menor restrição do fluxo dos gases, né. Então aumenta-se aqui se a gente estivesse no coletor de admissão, né, aumenta os runners, né, para fazer com que a saída dos gases seja mais rápida possível. Seguindo o caminho, nós temos o tubo dianteiro, que basicamente é o tubo que vai concentrar aí todos aqueles runners, né, todos aqueles dutos dos coletores. E esses tubos eles podem vir acompanhados de flexível, não. Flexível é essa peça aqui, aparecendo o nome agora me fugiu a memória, tá? Mas essa peça aqui ela é uma peça metálica que o nome dela é flexível porque ela justamente ela apresenta uma certa possibilidade de flexão para a medida que acontecerem vibrações do automóvel ou do motor, né, a gente não tenha um duto 100% estático, né? Então a gente tem um pedaço dele que pode então acompanhar essas vibrações e não apresentar rupturas ou quebra por fadiga, tá? Ele basicamente é responsável pela condução dos gases do coletor até o nosso catalisador, tá? Então o flexível pode vir no duto ou como vocês viram aqui, ó, anteriormente, né? Apesar que aqui está como uma peça única, isso daqui, esse finalzinho seria o duto, mas ele pode vir então também já acoplado aí o próprio coletor de escapamento, tá? Bom, e aí como vocês viram, né, o duto ele termina levando os gases para o catalisador. E aí a gente faz um adendo aqui, né, para entender a importância do catalisador no automóvel, né? A gasolina, o álcool que a gente utiliza, não são combustíveis 100% puros, né? Por conta disso, existem alguns resíduos que esses resíduos terminam provocando uma quantidade de poluentes gerados na queima, né? Além do combustível não ser puro, né, a queima também não é 100% perfeita, né? Por conta disso, gases, né, são gerados. Estima-se que 99% dos gases gerados na queima são gases, entre aspas, bons, ou seja, são chamados greenhouses, né? Se você procurar numa literatura americana, enfim, são chamados os greenhouses, gases verdes, que são gases que na verdade não vêm a causar uma certa, como é que eu posso dizer a vocês, eles não vêm a causar um certo desgaste ou degradação ambiental, né? Apesar de que a gente tem aqui o CO2, mas o CO2 lá fora não é considerado como um gás poluente. É um gás gerado nas queimas de combustíveis, principalmente combustíveis fósseis, mas outros combustíveis de fontes renováveis também ele aparece, tá? E estima-se, apesar de ele contribuir com a elevação da temperatura global, né, estima-se que as plantas elas conseguem absorver o CO2
e aí a gente tem um balanceamento aí dessa emissão, tá? Então vejam que 99% dos gases emitidos, né, são gases que não têm, de alguma forma ou outra, problemas, não ocasionam problemas diretamente ao meio ambiente. A questão toda se dá nesses 1%, né? Os 1% que são emitidos, que são correspondentes por monóxido de carbono, que é o CO, óxido de nitrogênio, chamado de NOx, ou NOx, né? Mas o mais comum é NOx, hidrocarbonetos, que são HC, partículas sólidas, compostos de enxofre, aldeídos, esses sim, de fato, apresentam algum tipo de problema mais sério para a saúde humana, né? Seja por asfixia, como monóxido de carbono, seja por incentivar o aparecimento de chuvas ácidas. Aí eu posso citar a mistura aí dos compostos de enxofre com óxidos com os hidrocarbonetos, né? Sejam por permitir ou facilitar o aparecimento de doenças respiratórias e até mesmo câncer. Aí eu posso citar as partículas sólidas, principalmente de motores diesel, que são chamadas também de material particulado, né? Então observem que a grande maioria desses poluentes aqui, de fato, eles são poluentes que trazem um grande prejuízo, né, para a nossa saúde e para o nosso meio ambiente. E aí, por conta disso, existe no automóvel, né, um cara denominado de conversor catalítico, né, que esse passa a ser um item obrigatório nos automóveis, né? Nos automóveis, claro, de motores de combustão interna, né? Automóveis elétricos não necessitam então do nosso catalisador. E o catalisador ele vem justamente para poder filtrar, né, ou transformar, tá? Filtrar tá a palavra errada, né, porque ele não tem a função de filtro, mas ele transforma, né, os gases que são poluentes em gases não poluentes, tá? Claro que essa transformação ocorre em um determinado momento, e aí a gente pode considerar que a eficiência é de 100%, tá? Mas ele visa, né, tentar transformar todos os gases poluentes em não poluentes. Claro que uma parte dos gases, né, como tudo na vida não é 100%, a parte dos gases não vai conseguir ser transformada, né? E aí a gente fica aí com algum índice ainda de poluentes sendo lançados na atmosfera. Então o catalisador ele também é conhecido como conversor catalítico, como vocês viram no vídeo, no slide anterior. É considerada a mais importante inovação tecnológica incorporada aos sistemas de exaustão de veículos nos últimos tempos, né? E aí já tem um certo tempinho que isso aí começou a surgir, lá mais ou menos na década de 90, e ele possibilita a redução da emissão de gases nocivos em até 95%, tá? Como eu disse a vocês anteriormente, os catalisadores são itens de séries obrigatórios nos automóveis. Nos carros americanos eles começaram na década de 70 e no Brasil, né, tornou-se obrigatório a partir de 97, tá bom? Inclusive antigamente, né, esse negócio o catalisador era uma peça bastante roubada, né, nas oficinas, tá? E nos estacionamentos. Hoje em dia já não é mais tão roubado assim, porque você já tem uma facilidade de encontrar um catalisador para ser adquirido, né, caso seja necessário realizar uma substituição. Um dos benefícios que o catalisador proporcionou foi a extinção, né, do chumbo na gasolina. Alguns países, principalmente países limítrofes do Brasil, eu não lembro ao certo se é a Bolívia, eu acho que é a Bolívia, mas tem um país lá no norte que você atravessa uma ponte e aí você abastece com a gasolina extremamente barata, né? Aí o cara atravessava e voltava para o Brasil. Eu creio que seja a Bolívia, né? Não me recordo, não sei se é Bolívia ou se é Venezuela. Mas enfim, um desses países eles têm uma gasolina extremamente barata, né? Só que é uma gasolina que tem uma quantidade exorbitante de chumbo na sua composição. Esse chumbo ele vai proporcionar, né, além de doenças respiratórias, o entupimento aí do nosso catalisador. Então ele não deve ser utilizada, né? Essa gasolina não deve ser utilizada, apesar de que a galera termina usando porque o preço é muito convidativo, né? Mas a gasolina brasileira hoje ela é isenta de chumbo, né? E aí essa isenção de chumbo, né, também
foi possível graças ao uso dos catalisadores, né? Não é nem que foi possível graças ao catalisador. Como o catalisador foi colocado de forma obrigatória, teve que se fazer uma gasolina isenta de chumbo para poder ser utilizada no automóvel. Consequentemente, a gasolina isenta de chumbo, ela não tem alguns poluentes, né? Como decorrentes do chumbo, tá? Então, o catalisador também impulsiona a utilização de gasolina sem chumbo, né, pois esse componente contaminaria o próprio catalisador, né, podendo inutilizar a peça. E aí, se o combustível utilizado no seu carro for de qualidade, o catalisador poderá ter o mesmo tempo de vida útil do próprio carro e dificilmente apresentará problemas de entupimento, né? Mas caso você use gasolinas com chumbo ou, né, já explicando a vocês, os famosos aditivos que você compra em posto ou no Ferreira Costa, que diz assim: o aditivo para limpar o motor, aditivo para poder melhorar o consumo. Isso geralmente termina atacando o catalisador, e aí você poderá ter problemas de manutenção no seu automóvel, graças a essas substâncias que prometem, né, diversas coisas e na prática não entregam nenhum tipo de benefício, tá? O interior do catalisador, então, ele basicamente é uma colmeia, né, como vocês estão vendo aqui, uma colmeia cerâmica, com passagens bem pequenas, né, onde que, à medida que os gases, os poluentes, eles vão passando, esses gases entram em contato com essa cerâmica e começam a ocorrer reações químicas, né? E aí, através dessas reações químicas, é que aqueles gases poluentes como CO, NOx, HC, CHO, MP, né, eles são modificados, e aí na saída, né, do catalisador nós teremos então gases menos nocivos, né, ou não nocivos. Aí a gente vai ter o próprio nitrogênio, o CO2, tá? O vapor d'água, né, que é o H2O, passando aí, né, na saída do catalisador. Então, só um sketchzinho aqui, né, uma imagenzinha. O catalisador não é, em regra, um filtro, né, ele não retém partículas, ele só causa uma reação química, ele é um conversor, né, um conversor catalítico. Aí uma colmeia, né, é empregada dentro do catalisador. Essa colmeia aqui é uma colmeia composta aí, né, uma cerâmica de metais nobres, tá? E quando ele passa pelos metais nobres, deixa eu passar aqui nem nesse slide não, né? Seria no de cá, tá? Quando já é só pra gente, eu vou voltar naquele slide, tá, pessoal? É só pra gente não perder aqui o fio da meada. E aí quando ele passa aqui, ó, nessa cerâmica, esses metais nobres que estão ao longo aqui da cerâmica, eles terminam reagindo, observem aqui, eles terminam reagindo com os gases que são emitidos, né, HC, CO e NOx, e aí a gente tem uma saída de gases que são inofensivos, né, H2O, como eu falei, CO2 e N2, que é o nitrogênio, tá certo? Então a função de um catalisador termina sendo essa daí. Os catalisadores, eles podem ser, né, de três tipos, tá? A gente tem o catalisador de oxidação, então ele utiliza metais como paládio e platina em quantidade bem pequenas, claro, para manter sempre um preço mais baixo, né, e convertem os hidrocarbonetos da gasolina não queimada e o monóxido de carbono em dióxido de carbono e água. Eles têm apenas essa função. Os catalisadores de redução, por sua vez, eles possuem o paládio, só que no lugar da platina a gente tem a presença do ródio, tá? Também em quantidades pequenas, né, para poder o preço não subir muito, e eles convertem o óxido de nitrogênio em nitrogênio e oxigênio, tá certo? E nós temos o catalisador mais utilizado, que são o catalisador de 3 vias, né? O catalisador de 3 vias, a grosso modo, seria, né, essa soma dos catalisadores de oxidação e de redução, né? E possui uma característica denominada, que seria a terceira via, de capacidade de armazenamento de oxigênio, que aí nesse caso ele é utilizada para a conversão dos hidrocarbonetos em CO2 e água, tá? Então os catalisadores de 3 vias são a soma aí dos catalisadores de oxidação e redução e um upgrade, que seria essa capacidade de armazenamento de hidrogênio, tá? Hoje todos os veículos automotivos que utilizam catalisadores, eles utilizam esses catalisadores de 3 vias, tá? Com exceção aí do sistema diesel, os Euro 5, Euro 6 e Euro 7, que já utilizam um sistema com a introdução do Arla 32, que é a ureia, né? Mas aí para esse sistema a gente vai fazer um comentário já um pouco mais perto, né, do final da nossa disciplina, né, que são aí algumas características e tudo mais. Bom, como eu disse a vocês, o tipo de catalisador mais utilizado hoje é o de 3 vias, né, porque ele consegue fazer uma redução num espectro maior de substâncias.
Esse tipo de catalisador ele precisa, né, de um sensor de oxigênio localizado após o corpo cerâmico. Então, após essa cerâmica, a gente precisa de um outro, né, sensor de oxigênio. No automóvel, a gente tem dois sensores de oxigênio, um que fica antes do catalisador. Esse sensor de oxigênio ele tem a função de verificar se a mistura queimada ela está rica ou se ela está pobre. Ou seja, se a mistura que foi queimada ela estiver rica, o que é que custa mais, né? Custa mais combustível ou ar atmosférico custa mais combustível, né? Então, quando a mistura é classificada como rica, você tem excesso de combustível e pouco ar disponível. Quando a mistura é pobre, é o contrário. Você tem excesso de ar e pouco combustível, tá? Então, esse sensor de sonda lambda, o sensor de oxigênio aplicado antes do catalisador, ele termina verificando se a mistura é rica ou é pobre, para informar a central de gerenciamento eletrônico do motor, né, a necessidade de você tentar manter o sistema na mistura estequiométrica. Por sua vez, o sensor aplicado após o catalisador tem a função apenas de verificar o funcionamento do catalisador, tá? Se o catalisador de fato está catalisando essas substâncias e verificar qual é então ainda dentro dessa característica de mistura rica ou mistura pobre, né, qual é a classificação que aqueles gases que estão sendo, que os gases limpos, né, digamos assim, os gases inofensivos estão saindo, né, caracterizado como mistura rica ou mistura pobre. Essa caracterização ela também pode ser chamada como coeficiente de excesso de ar ou fator lambda, tá? No universo automotivo é mais comum a gente falar de fator lambda. O fator lambda ideal é o que vale 1, né? Só que a gente tem fatores lambdas menores que 1, ou seja, associados à mistura rica, e fatores lambdas maiores que 1, associados então a misturas pobres. E a ideia, como eu disse a vocês, né, entre mistura rica ou mistura pobre ou fator lambda, é que a mistura rica, é que a mistura seja sempre estequiométrica ideal. Então, traduzindo, a mistura estequiométrica ideal seria o fator lambda número 1, né? E aí, por que a gente precisa garantir que isso sempre ocorra? Porque observem, ó, quando a gente tem um fator lambda de número 1, a gente tem a melhor conversão, né, de poluentes atmosféricos que o nosso catalisador ele consegue atingir. Então vejam que misturas lambdas menores que 1, ó, deixa eu voltar ao slide, quando a mistura lambda ela é menor que 1, é que a gente tem mistura rica, tá? Então quando a gente está aqui na mistura rica, vejam que a conversão do NOx ela é quase 100%, porém a gente não consegue converter, ó, CO e HC, né? Então a conversão desses dois gases ela é deficiente. Quando a gente tem uma mistura pobre, né, lembrando aqui, ó, que o fator lambda maior que 1 é uma mistura pobre, né, ou seja, a gente tem mais ar do que combustível. Percebam que essa quantidade muito grande de ar ela proporciona um aumento das emissões de NOx, tá? Porém, a gente vai ter uma menor quantidade de CO e HC. Então, a ideia é que o nosso sistema trabalhe sempre, né, dentro do fator lambda, ou seja, sempre dentro da mistura ideal, de forma que a gente consiga ter nesse intervalo aqui, ó, quase que 100% então da conversão dos gases poluentes em gases não poluentes. Para que isso possa ser atingido, é muito importante, esse é um fator preponderante em qualquer catalisador, é muito importante que o catalisador esteja trabalhando quente, ou seja, é necessário que esse cara ele chegue na sua temperatura de trabalho. E a temperatura de trabalho de um catalisador é mais ou menos ali em 300 graus, tá certo? É por isso que alguns coletores de admissão, é por isso que alguns coletores de escapamento eles já têm incorporados o próprio catalisador. E aí eu posso citar geralmente a família Ford, né? A família Ford ela tem uma tendência, né? Os veículos, os Onix, tem uma tendência do próprio catalisador não mais ser no centro do automóvel, ou no centro do tubo de escapamento. É porque eu fico pensando aqui no carro, tá? E eu fico falando aqui do carro, é por isso que eu falei centro do automóvel, porque se você sentar entre o motorista e o passageiro, ele estaria ali no meio caminho, né? Só que na parte de baixo do carro. Então, por isso que existe uma tendência dos catalisadores não serem mais utilizados no centro dos tubos aqui de escapamento e já serem utilizados aqui, né,
mais próximo possível do coletor ou, se possível for, né, fazendo parte já do coletor de escapamento, garantindo então a sua alta temperatura para que a gente consiga ter a sua maior eficiência de transformação dos gases poluentes em gases não poluentes. Claro que a gente tem que ter um certo limite de temperatura, né? A gente também não pode proporcionar que o catalisador trabalhe extremamente quente, temperaturas superiores aí a 500, 600 graus, porque isso faria com que a cerâmica ela apresentasse problemas. Então a cerâmica ela poderia retornar ao pó, né? Deixar de ser continua sendo sólido, né? Mas ela perder o formato de uma colmeia e ficar só o pó, né? Aqui está mostrando aqui alguns tipos de catalisadores que utilizam substâncias, né, ou elementos químicos diferentes, tá? Essa horas aqui que vocês estão vendo dentro dessa literatura que eu peguei aqui falava basicamente da quantidade de horas que algum desses componentes, né, o PD ou o CZ, ficou num forno. Mas a ideia aqui é que cada um desses sistemazinhos que vocês estão vendo, cada um desses elementos aqui seja um catalisador diferente que utiliza, né, substâncias aí, como eu disse a vocês, diferentes. Se percebam que é quase que uma unanimidade que a partir dos 300 graus a gente tem, ó, a maior taxa de conversão aí da maioria dos catalisadores, tá? Então por isso que esse sistema precisa sempre trabalhar quente. Beleza? Deixa eu dar uma respirada aqui. Bom, vamos lá. Para a gente continuar aqui a nossa aula, a gente já falou do coletor, do duto e do catalisador. Fica faltando a gente falar agora do silencioso intermediário e do silencioso final, tá? O silencioso intermediário não é uma regra de ter em todos os veículos, mas aqueles veículos que tem, ele, como o próprio nome está dizendo, é um silencioso intermediário, ou seja, ele vai reter parte do ruído gerado na combustão, né, para que a gente não precise ter um silencioso traseiro extremamente grande. Então para não ter esse sistema aqui do fundo tão grande, né, a famosa descarga tão grande, você consegue, né, dividir o volume, digamos assim, e fazer duas peças, tá? Por fim, a gente tem o silencioso traseiro, que é esse que é o mais comum que nós encontramos, inclusive quando a gente vê um carro fazendo muito barulho, né, quando ele está em marcha lenta, e quando acelera esse barulho ser maior, nós temos o costume de dizer: rapaz, esse carro está com a descarga furada, né? Então por quê? Porque ele não está conseguindo trabalhar em silêncio, né, com um baixo ruído. O silencioso traseiro ele completa a função do silencioso intermediário para aqueles carros que utilizam e reduz, né, as ondas sonoras, tá? Os silenciosos exercem sobre as ondas sonoras de absorção, reflexão ou combinação de ambos. De acordo com o tipo de tratamento efetuado, tem os três tipos, né? A gente vai ter o silencioso por absorção, que vai tender a absorver essas ondas sonoras, por reflexão, que vai tender a refletir, ou um combinado desses dois, tá? Aí a gente tem aqui um sistema por absorção, como é que ele é utilizado. Enquanto o fluxo dos gases percorre o silencioso relativamente sem obstáculo, as ondas sonoras penetram, né, pelas perfurações desses tubos que vocês estão vendo, e a carcaça é cheia de lã de rocha ou algum outro elemento que consiga absorver essas ondas sonoras, tá? E aí, através disso, a gente consegue ter uma absorção dessas ondas mais elevadas aí de uma frequência maior, né? Aqui só uma representaçãozinha, né? O silencioso reduz ligeiramente a potência do motor, porque ele dificulta a passagem. Então, se teoricamente você recortasse, né, removesse o silencioso, você teria um motor mais econômico. Se você removesse o silencioso e além disso removesse o catalisador, você teria um motor mais econômico. Em compensação, você teria um equipamento polui a atmosfera em termos de emissão de gases e além disso polui o ambiente com uma poluição sonora muito grande, tá? Um outro tipo de escapamento é por reflexão, como vocês estão vendo aqui nessas três imagens. Fluxos de gases e ondas sonoras são redirecionados por tubos abertos e câmeras de tal forma que as ondas sonoras correndo para frente e para trás se anulem por interferência. Inclusive, o projeto da Harley-Davidson, que faz aquela zoada característica da Harley-Davidson, ele é patenteado, ou seja, a distância que a gente tem entre essas câmeras que vocês estão vendo, a abertura dos tubos, ela é patenteada para que nenhuma outra fabricante consiga copiar aquele som característico de uma Harley-Davidson em funcionamento, tá?
Aí aqui só o sistema refletivo aqui, esse caracterizado como este aqui, ó, como é que ele é, né? Aí tem aqui as ondas sonoras e o fluxo dos gases para a gente entender aí como é que se dá essa atenuação. Beleza? Bom, por hoje é só, pessoal. Como eu disse a vocês, a gente hoje, né, faz essa nossa aula gravada, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se atentem aí para as duas questõezinhas que tem aí para atividade, tá? Uma referente a esse slide que vocês assistiram agora e a outra referente aos vídeos que foram colocados lá, tá bom? Qualquer dúvida, mandem um e-mail. Na semana que vem teremos aula síncrona. Valeu, tchau, tchau.